gente, tudo bem? Hoje eu quero falar para vocês como fazer uma pesquisa muito importante na área de ônibus. Esse é mais um vídeo da série de vídeos sobre desafios de se fazer pesquisa. A gente está fazendo isso por modos de transporte e eu fui pesquisar o que seria melhor aqui para trazer para vocês. Tem muita coisa para estudar sobre ônibus, desde tarifa, veículo, piso de veículo, como priorizar faixa direita, faixa esquerda, enfim, tem muita coisa para fazer na área de ônibus. E aí, para trazer as referências para esse vídeo, eu comecei a perceber que tem muita coisa falando só de tecnologia, de fazer pesquisas com dados, Big Data, usar dados de GPS, usar dados de bilhetagem, mas acontece que em muitas cidades isso não é uma realidade. Nem todas as cidades têm sistemas de bilhetagem que funcionam com dados abertos, com GPS em todos os ônibus, com linhas de ônibus mapeadas e pontos mapeados. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado de ir sempre propondo pesquisas baseadas em tecnologia, sendo que até pouco tempo atrás a gente não precisava disso e tem formas de fazer. E o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é uma forma de fazer esse tipo de pesquisa. Então, para comparar, eu vou explicar aqui duas coisas. Primeiro, eu vou explicar rapidamente como funciona hoje aqui em São Paulo o sistema da SP Trans, que calcula nível de ocupação nos ônibus. E depois, aí sim, eu vou me dedicar a explicar esse tipo de pesquisa que chama Sobe e Desce, para você que precisa de alguma forma fazer pesquisa com ônibus e às vezes somente estimar a ocupação dos ônibus para usar isso como um argumento no seu projeto. Então, como é que funciona hoje em São Paulo? Eu vou colocar aqui a referência da SP Trans, que diz como calcular essa ocupação do ônibus. Eu vou de forma muito simplificada para ser rápido. Você tem o GPS nos ônibus e aí você tem a catraca do ônibus e a maioria das pessoas em São Paulo já usa o cartão eletrônico, ou seja, paga a passagem com o bilhete único. De uma forma muito simplificada, tá? É um algoritmo que atribui a localização do ônibus à localização do bilhete único na hora que esse bilhete único gira a catraca, na hora que a passageira passa pela catraca. Então você vai dizer que o local exato, a latitude e longitude daquele GPS é o ponto que a pessoa girou a catraca, apesar que a gente sabe que tem gente que sobe no ônibus e não imediatamente passa pela catraca. E aí, o truque é onde essa pessoa desceu, já que os ônibus não têm essa marcação de onde a pessoa desceu. A questão é atribuir o lugar do GPS da próxima vez que a pessoa girar essa catraca em outro ônibus ao ponto que ela desceu. Então, sim, se eu saio da minha casa, vou até um lugar, desço nesse ponto e vou pegar um outro ônibus, a hora que eu pegar esse segundo ônibus, a empresa de ônibus vai fazer esse algoritmo e vai dizer que onde eu peguei o meu próximo ônibus do bilhete único é o lugar mais próximo onde eu desci do meu último ônibus. E assim eles conseguem fazer esse algoritmo. Vou deixar as referências aqui. Se você quiser saber mais sobre isso, por favor, escreve aqui embaixo e eu gravo um vídeo só sobre isso, que é um processo muito mais complicado de explicar esse algoritmo. Mas é basicamente isso, atribuir o GPS do ônibus ao giro da catraca, tá bom? E aí, vocês veem que isso é uma forma que exige muito processamento de dados, exige ter GPS e ter bilhete único, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui, falando de uma forma mais simples, uma forma mais acessível, de uma pesquisa que chama pesquisa Sobe e Desce, que é o que a gente vai ver agora. E eu quero mostrar para vocês como fazer uma pesquisa Sobe e Desce da forma mais tradicional, da forma mais analógica. A gente vai usar aqui de exemplo uma pesquisa que foi feita pela Unesp de Guaratinguetá em 1999. Foi a melhor referência que eu achei para trazer aqui, porque ele explica passo a passo tudo que eles fizeram para mapear o sistema de ônibus de Guaratinguetá antes de toda essa tecnologia existir. E apesar de parecer uma coisa antiga, é uma coisa que você pode fazer aí na sua cidade ou na sua linha de ônibus de uma forma super barata, super rápida, sem ter que ficar pedindo milhões de dados e gastando com processamento. Então vamos lá, essa pesquisa ela chama Pesquisa Sobe e Desce e você vai precisar, da forma mais básica, de duas pessoas. Essas pessoas vão embarcar numa linha de ônibus. Desde o princípio do ônibus, elas vão fazer, desde o começo até o final, elas vão fazer a linha toda do ônibus. E aí você vai anotar o horário que você parou em cada ponto, quantas pessoas
pessoas subiram e quantas pessoas desceram, sendo que um pesquisador fica na porta da frente e outro pesquisador fica na porta de trás, porque às vezes as pessoas podem subir atrás ou não. E aí você vai anotando cada hora que a pessoa parou no ponto e quanto sobe e quanto desce. Com essa planilha, depois você faz cálculos acumulados e desacumulados para saber quantas pessoas tem dentro do ônibus em cada um dos pontos. É curioso também que essa planilha também vai te dar, obviamente, sem uma variabilidade estatística, quanto tempo essa viagem levou de ponto a ponto. Então, nesse tipo de planilha, nesse tipo de pesquisa, você consegue ter a velocidade média entre os pontos, você consegue ter o tempo entre os pontos, e aí se você tiver isso mapeado, você consegue depois calcular a velocidade média entre esses pontos de ônibus, e você consegue saber quantas pessoas tem no ônibus. Então, assim, você tem uma riqueza de informação nessa pesquisa, de uma forma muito barata, de uma forma muito prática. E se você quiser ainda ser criativo, inventar, e dependendo da cidade que você tá, você consegue marcar os passageiros de alguma forma, se o seu ônibus não for muito lotado, ou você consegue também, quando a pessoa sobe no ônibus, você dá tarjetinhas coloridas para elas, e aí você consegue inclusive saber, fazendo esse tipo de marcação, qual é a zona de origem e a zona de destino que a pessoa subiu e desceu. Se você tiver aí um esforço logístico de mapear os pontos, agrupar esses pontos e colocar cor neles, e aí a pessoa sobe e no final ela devolve, você põe num saquinho diferente para saber qual ponto a pessoa daquela cor que subiu desceu, enfim. Você consegue usar de forma criativa e relativamente barata uma informação que você não teria, ou na maior parte das realidades brasileiras hoje, você não tem essa informação de dados eletrônicos. Enfim, é uma forma barata e rápida de você incluir pesquisa no seu dia a dia para conseguir argumentar nos seus projetos, para conseguir conhecer a sua cidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais coisas sobre pesquisas de ônibus, por favor, comentem. A gente se vê nos próximos vídeos.